Olá a todos, eu sou Diogo Requino, sou médico veterinário e pratico a medicina veterinária integrativa. Eu sou formado há quase 6 anos. Meu interesse pela medicina veterinária integrativa é que quando eu iniciei a minha carreira, a minha jornada, eu atendia muitas pessoas que tinham poucos recursos financeiros e aí precisava de um especialista. Aí animal com problema de pele, dermato, animal com problema oftálmico, oftalmologista, problema no olho, animal que tinha problema renal, vai para o nefro. E eu fui vendo ali que muitas pessoas não tinham condição financeira para ir nesses especialistas, tá? E aí eu fui fazendo uma pós, comecei com a medicina clínica de pequenos animais, Aí depois fui para a cirúrgica, fui para a medicina felina, fiz dermato, fiz nutrição animal. E aí eu fui entendendo na minha jornada que o ser é um só. Então, por exemplo, muitos problemas de pele é relacionado à endocrinopatia, tá? E também pode ser relacionado a problemas emocionais. Problemas oftálmicos, alguns deles são bastante causados por doenças infecciosas, tá? Depósito imunocomplexo, resposta imunológica. E aí eu fui exercendo com as minhas pós-graduações, as minhas especializações, atendendo um caso que puxava o outro, e aí eu fui estudar sobre. Foi quando eu achei, igual na medicina humana, a medicina veterinária integrativa, que traz o ser como um só, que é causa, sempre tem. A gente procura investigar os sintomas, tá? A gente estuda ali dentro desses sintomas o que poderia causar e a gente trata o ser como um só. Isso aproxima muito a relação médico e paciente. Os principais benefícios é porque a gente trata o ser como um só, tá? A gente pratica o tratamento tradicional, mas também com tratamento complementar. Então, em uma consulta só eu consigo tratar a parte cardiológica, tá? O sistema renal do paciente, urinário excretor, eu consigo tratar se ele tiver problema hepático ou colesterol alto, eu consigo tratar em uma consulta ele como um todo. Vou te dar um exemplo. Paciente idoso, tá? Que tem problema articular, tem problema renal, às vezes pode ter um colesterol alto com alteração hepática, que é do fígado. Ele vem para mim e aí eu trato ele como um só, tanto a articulação, quanto o problema cardiológico, quanto o problema renal dele. Então a gente integra. Para o animal é muito interessante porque a gente faz um tratamento só, tratar ele como um ser só, sabe? Porque se ele vai para o cardiologista, passa um remédio, que aí vai para o endócrino, passa outro, vai para o ortopedista, passa outro. Quando você vem com um médico veterinário integrativo, ele consegue associar terapias, tá? Que não seja tão, como dizer assim, ele consegue integrar terapias que sejam mais fáceis tanto para o tutor quanto para o paciente, não ficar tomando muito remédio. Isso integra um só, tá? Que eu consigo, na minha consulta, se você vir, por exemplo, vou te dar um exemplo, a sua cachorrinha que tem problema de otite, tá? Eu vi que ela tem uma alteração do abdômen, tá? O abdômen dela é um pouquinho distendido e ela tem um problema de otite crônica, tá? Já com estenose do conduto auditivo. Ela, se vier numa consulta para mim, eu vou avaliar a parte dermatológica dela, eu vou avaliar a parte endócrina dela, tá? E além disso eu vou pedir exames que avaliam a parte renal, porque ela, de uma raça Shih Tzu, geralmente vem com problema renal e problema cardiológico. Então a gente trata o ser como um todo. Eu não vou falar para você, olha, vou tratar só a pele, você procura o endócrino, ou vou tratar só a orelha dela, a otite dela, e você vai procurar os outros médicos. Não, a gente trata o ser como um só. Tanto é que na medicina veterinária integrativa quanto na humana, tudo tem uma causa e nosso sistema é tudo ligado. Então uma causa puxa a outra. Vou te dar um exemplo. Você tem uma endocrinopatia, tá? Vamos supor, você tem hipodrenocorticismo, que é aumento de produção do cortisol, tá? O cortisol, ele é aumentado, quem vai fazer a metabolização dele vai ser o seu fígado. Então, você vai ter alteração na sua função hepática, você pode ter alteração na sua pele e também você pode ter uma alteração ali comportamental.
Então, quando você vem com um médico veterinário integrativo, a gente trata tudo isso de uma forma só. Financeiramente, também tem um ônus muito grande para o tutor, né? Precisa em um, precisa em outro, precisa em outro. Então, tem um tempo ali que o tutor, né, ele dedica para levar o animal, e tem também o ônus financeiro, né? Então, eu sou um ser que pensa de uma forma, você é um ser que pensa de outra forma. Então, às vezes, as condutas se colidem e atrapalham o tratamento do paciente, tá? Ali, a próxima pergunta, que foi os maiores desafios que eu enfrentei. Bom, a gente é médico veterinário, mas a gente também tem hater, né? Então, eu tive um problema ali que algumas pessoas, né, não acreditam na medicina veterinária integrativa. Teve gente que até falou assim, como uma pessoa pode ter 8 especializações, né? Até assim, as pessoas não acreditam que alguém pode atender diversas áreas, tá? Mas, se você ir lá na minha clínica, tem os meus diplomas pendurados na parede e a gente estuda de noite. Eu abri mão da minha vida para ser médico veterinário. Você fala, não tem como conciliar. Realmente não tem. Ou você fica com a família ou você é médico veterinário. Porque ser médico, você não tem hora para nada. A principal importância na sua vida é o seu paciente. Então, eu atendo 2 horas da manhã, eu atendo 4 horas da manhã, eu atendo meia-noite, eu atendo final de semana. Eu dedico a minha vida para ser médico veterinário. Então, assim, eu estudo muito para estar onde eu estou e para fazer o que eu faço. Porque eu sempre falo assim, eu nunca vou fazer com o seu animal o que eu não faria com o meu. Tem o caso de um Golden que eu atendi, que já tinha ido para 2 a 3 dermatologistas, fez imunoterapia, que são remédios que alteram ali a imunidade do animal, e não resolveu. Ele tinha dermatite fúngica, parecia ferida na pele dele, caspas, ele se coçava demais. Então, quando eu comecei a atender ele, a gente foi procurar uma causa, onde isso entra a medicina integrativa. A gente procura a causa, tudo tem uma causa base. Bom, a gente começou pelo vasculhar, fazer a varredura pelas doenças infecciosas e pela alteração hormonal, ver se ele tinha. Bom, ele deu positivo para a babesiose, que é uma hemoparasitose, tá? Que ataca as hemácias, transmitida pela doença do carrapato. A gente tratou a babésia, começamos a fazer banhos diários, um dia sim, um dia não, nele, com shampoo que repõe a microbiota, que trata a dermatite fúngica, tá? E hoje em dia, depois de negativar a babésia e após os 60 dias de tratamento, ele não tem mais nenhuma ferida, tá bom, no corpo. Então a gente tratou a causa base e resolveu o problema do cliente, tá? Vamos para os casos complexos. Paciente idosos, cardiopatas, nefropatas, com problema articular, displasia, luxação de patela. São pacientes que, às vezes, para fazer uma cirurgia de correção de luxação, eles não estão aptos para fazer essa cirurgia, porque tem problema cardíaco, tem problema hepático, tem problema renal. Então, a medicina integrativa entra para tratar todos os sintomas, tá? E fazer o paliativo desse paciente, que é tirar a dor, né? Manter ele com uma vida saudável, porque o que a gente preza é o bem-estar animal, tá? Que é o animal que está comendo, bebendo, que ele não apresenta dor e que ele tem um ambiente saudável para se viver. Então a medicina integrativa entra ali, tá? Para tratar todos os sintomas do paciente e ele como um só. Porque senão ele tinha que ir para um cardiologista, ele tinha que ir para o nefropato, ele tinha que ir para diversos médicos e ele ia tomar N medicamentos diferentes, tá? E aí é sobrecarregar. Então, quando a gente é um médico integrativo, a gente trata todos os sintomas e o ser como um só. A gente sabe que animal tem sentimento, que animal tem depressão, ansiedade. E, bom, nesses meus anos de prática, eu passei por muitos lugares, né? E a gente sempre vê o paciente ali presinho numa gaiola. Às vezes ele não entende, eles não entendem o que está acontecendo, né? Ele só pensa que o tutor largou ele lá e está indo embora, que ele foi abandonado. Pensando nisso, a gente está montando a clínica ali com espaço para o paciente ficar solto, tá? Porque ele não precisa ficar 24 horas no soro, a não ser que seja um paciente crítico. Mas na maioria dos casos,
são os pacientes que precisam daquele cuidado, mas eles não precisam ficar o tempo todo. Então a gente montou um espaço grande que o paciente pode ficar solto e não preso o tempo todo na baia, porque assim ele se sente mais à vontade, ele se sente em casa, sabendo que ele está sendo cuidado por uma equipe médica, mas ele também está se sentindo em casa e não preso, porque a gente sabe como que é ruim ficar internado em um hospital. Bom, gente, a gente é novo no Instagram, tá aprendendo muitas coisas aqui, perdendo um pouco da vergonha, mas eu quero que você se inscreva nesse canal, porque a gente vai trazer muito mais informações, casos clínicos, tá? E dicas para vocês. Nosso Instagram é o Bom Amigo Vet, bom.amigo vet, tem um cachorrinho, um gatinho de logo. Segue a gente lá que tem bastante caso clínico, como diz, a gente é novo por aqui, mas lá no Instagram a gente já tá velho até careca. Então segue a gente lá e meu WhatsApp, tá? A gente pratica também a telemedicina, que é o 67 99122 2234. E a gente também faz atendimento a domicílio, tá bom? A gente vai na sua residência também para o melhor conforto do pet. Tem animais, principalmente gatos, que eles não querem sair de casa porque causam um estresse muito grande no paciente, tá? E aí a gente vai até a residência te atender, a gente coleta exame, faz vacina, a consulta, tá? Porém, cirurgias é só no centro cirúrgico, porque muita gente me pergunta, doutor, você opera em casa também? Não, cirurgias é só no centro cirúrgico, tá bom, pessoal? Mas o do resto, tudo a gente faz em casa sim. Tem uma cliente minha que mandou pra mim essa semana, falou assim, eu queria tanto que você me atendesse, que não sei o que, eu falei, só marcar uma consulta, porque a gente atende Bahia, São Paulo, Minas Gerais, aí eu falei assim, é você marcar uma consulta pela telemedicina que a gente atende pela Guia Vet, também tem todos os nossos dados lá. Falei, marca uma consulta. Ela perguntou assim, mas doutor, como que vai fazer para ferir temperatura, para examinar o animal? Bom, gente, a telemedicina funciona assim, é igual de humano, você vai me falar os problemas, às vezes manda foto, tá? Tem um caso clínico que eu postei do Lincoln, que também foi de um paciente que é da Bahia, tá? Você pode acompanhar no Instagram, a gente consegue sim, tá? Tem exames que a gente solicita e você vai numa clínica perto da sua casa e faz esses exames e me envia. Então a telemedicina funciona assim, tem retorno, tem acompanhamento, o WhatsApp fica 24 horas para dúvida. Então é uma área que está crescendo aí de telemedicina e a gente também participa aí, tá? E com a medicina veterinária integrativa.